As Casadoiras, uma leitura de Dorit Rabinian. Culturalmente e por afinidade, a população judaica de Israel identificou-se no século passado a partir das correntes étnicas Ashkenazi e Sefardita Oriental, essas últimas conhecidas como Mizrahim, o termo hebraico correspondente oriental, ou seja, de países árabes ou muçulmanos. Isso implica na necessidade de apreciar por esses vieses diversos ramos da cultura israelense. As décadas que se seguiram à criação do Estado de Israel em 48 estabeleceram novos rumos para a literatura hebraica. A entrada tímida dos judeus orientais na literatura do país se deu inicialmente com a abordagem de suas próprias dores. Ela foi ganhando força quando a escrita passou às mãos de sua segunda geração, aqueles que nasceram em Israel. Eles enfrentaram suas realidades contemporâneas e, eventualmente, a adornaram com laivos da cultura passada. Os ancestrais desses escritores vieram principalmente do Marrocos, Egito, Síria e Iraque. Passadas várias décadas da imigração de judeus orientais, a literatura continua tendo importante papel na difusão das particularidades e dificuldades que as gerações de então vivenciaram. Aqui entra o casamento, que tinha sido tema recorrente na ficção judaica escrita em línguas diversas. Em anos mais recentes, a temática de casamento pôde ser retomada e ganhou destaque na pena de algumas escritoras. Coube à autora Dorit Rabinian, nascida em 1972, de família originária do Irã, trazer não uma, mas duas obras que gozaram de amplo sucesso e que abordaram casamentos, particularmente entre judeus iranianos ou de famílias originárias daquele país. O sucesso ocorreu já com a publicação do primeiro romance, Simtat Ashkediot Be'Omerijan, O Beco das Amendoeiras em Omerijan, de 95. O segundo romance, A Hatunot Shelanu, Os Nossos Casamentos, de 99, recebeu o título de Strand of a Thousand Pearls, um fio de 1000 pérolas, na tradução norte-americana. As obras de Rabinian, por trazerem anedotas e costumes da vida judaica iraniana e indiana em sua faixa mais popular e seu relacionamento com a atmosfera local, atraíram um grande número de leitores curiosos pela riqueza descritiva de um ambiente que era pouco conhecido. O primeiro dos livros ambienta-se no Irã dos anos 50 do século passado, e o seguinte, dos casamentos das irmãs israelenses de família iraniana, passa-se, em sua maior parte, em Israel. Os antecessores das irmãs viveram no Irã, Turquia e Índia, trajetórias que não foram estranhas a judeus iranianos falantes de Farsi e de Bengali. O romance descreveu como as jovens responderam à ordem social que exigia que se casassem precocemente e tivessem filhos, de preferência do sexo masculino. Esse segundo romance, Os Nossos Casamentos, centra-se na família Azizian, originária do Irã. O modo de vida exposto no livro é de intenso apego mútuo dos membros da família. A família tem 4 filhas e um filho. Mãe e filhos estão inextricavelmente ligados. Os filhos orbitam sem cessar em torno da genitora. O relacionamento acaba sendo destrutivo para os filhos, que têm dificuldade em construir uma vida independente e feliz. O primogênito, rapaz que fica longe dos padrões de beleza, não consegue encontrar uma namorada que o queira e continua solteiro, enquanto 3 das 4 filhas da família casam-se ainda jovens. Todavia, os casamentos estavam fadados ao fracasso. O romance, que é dividido em 5 partes, tem, no início e final, a personagem Mati, a filha mais nova da família, temporã, diversa das irmãs. Ela é uma criança perturbada mentalmente e vive em um internato. A trama se desenrola ao longo do dia, que é o 11º aniversário dessa menina, Mati, data que ela vem celebrar na casa dos pais. Suas atitudes apontam para um afastamento da conduta comum às belas irmãs e à família. A construção do romance de Rabinian segue a linha do encontro que concretiza o anseio de felicidade esperada, acrescido do respectivo rompimento.
Já os relatos associados aos antepassados do casal nos países em que viveram, do Irã e Turquia até a Índia, apontaram a priori para uma maioria de malfadadas relações conjugais. O casal gerador em Israel, Soli e Iran, pais das noivas, por sua vez, é o único que tem uma história de felicidade, mas mesmo essa se esvanece com o sofrimento pela situação desastrosa dos filhos. A capa da edição americana do livro traz, em uma sugestão de beleza e Fausto, o título Fio de Mil Pérolas, e a ilustração de uma figura feminina segurando um fio de pérolas, um dos vários objetos que povoam a trama. Logo após as núpcias, Soli e Irã vivem em um barracão à beira-mar. Com exceção de 100, as demais 5.754 pérolas do fio com que foi bordado o vestido de noiva de Irã serviram para a compra de um pequeno apartamento. As 100 pérolas restantes vão se perdendo na mesma medida em que a ventura vai sumindo. Pérolas e alguns outros objetos que acompanham a trama, é um traço indelével nesta obra de Rabinian, serão destacados, pois a eles se deve a leitura possível ou mesmo imperiosa, sob ângulo diferente, um ângulo que insinua uma narrativa iraniana, pelo peso que acrescentam as mais diversas cenas. Em Israel, enquanto borda o vestido de noiva da filha, a mãe de Irã insta com ela, então com 15 anos, que vá procurar por si mesma um noivo. É na caminhada pela praia que é vista por Soli, modesto pescador que por ela se apaixona. Casam-se, seu relacionamento amoroso e erótico, tratado poeticamente, é o modelo da felicidade e de sua narrativa. Ao se casarem, Soli dá à mulher uma caixa grande de joias contendo um único e modesto anel de prata. Promete enchê-la de joias até a borda. A caixa que se pretendia encher é uma promessa não cumprida. A completude da vida conjugal está além do alcance do casal. As comparações aparentemente inoperantes entre milhares de pérolas ante um anel de prata, assim como entre peixes e pérolas, mostrar-se-ão falazes, assim como o anseio da construção de uma vida perfeita em Israel. Em contraste com enlaces desastrados no país de origem, talvez se pudesse esperar que, no país para onde se dirigiram, as vidas da nova geração pudessem ser benfazejas. Todavia, parece que trocar de país e mudar de modus vivendi não significam necessariamente desvincular-se de padrões do passado. Não há uma adesão firme com o viver israelense. Seguindo o modelo de vida do Irã ou da Índia, a jovem copiava as receitas culinárias e respectivos temperos que a mãe lhe ditava enquanto bordava, em uma tradicional preparação para o casamento. As filhas casadoras de Irã não se distanciaram muito desse padrão. Não se davam bem com os livros e com as realidades que eles propunham. Preferiam ouvir as mirabolantes histórias fantasiosas que a mãe desfiava de como seria o casamento de cada uma delas. Na prática, as moças não progrediram muito em suas vidas. Embaladas pelos devaneios dos relatos iranianos e indianos de casamento, as filhas Azizian firmam os seus únicos propósitos. Sofia, a bela filha mais velha, declara que somente se casará com um homem muito rico. Marcelle, a segunda, tem por intento um casamento de muito amor, enquanto a Lise, aquela que incessantemente se masturba, é sexo que ela busca, não necessariamente no casamento. Conforme os desejos, o marido de Sofia é rico, mas a riqueza não tornou Sofia uma pessoa feliz. Marcelle se casa com um rapaz pelo qual estava apaixonada desde os 13 anos e descobre, no dia seguinte ao casamento, que não o ama. E Lise se casa com um homem que a aceita grávida com uma gravidez imaginária. Todas falham. Os fracassos, somados à incapacidade do filho Maurice de encontrar alguém que o queira, levam a mãe quase à loucura, à infelicidade e à vergonha, fazem-na buscar ajuda ou conforto em cartomantes, cafeomantes,
visita túmulos de rabinos famosos e práticas vexatórias de magias. Os relatos das conquistas das 3 filhas são breves, acompanhados das dramáticas derrocadas inesperadas de cada um dos fracassos. Com brevidade semelhante, outros elementos narrativos, na maioria de tom folclórico, centrados em objetos dos mais imprevistos e bizarros, contribuem com um tênue colorido para as diversas situações, seja desviando a atenção ao romper a sequência narrativa ou para servir simultaneamente como metáfora ou simulacros para as dolorosas cenas que podem incluir ainda um viés sardônico, algo que ocorre quando se percebe que o propósito era espicaçar uma situação. O riso despertado é pequeno, mas não deixa de trazer ao leitor uma modesta liberação do sufoco sem saída. Ainda assim, o travo pela ruína não se desfaz. Dentre os objetos, temos as estatuetas de divindades indianas que Irã trouxera da época em que vivera no distante país. Cada uma delas qualificada com seu atributo de apoio, e que, antes consideradas salvadoras, agora não têm valia. Jazem empoeiradas e sujas nas prateleiras. E por que reunir materiais que não têm mais nada de exemplar? Rabinian explorou em alto grau o uso de peças e objetos nesse romance e conferiu-lhes significados. Diversamente do que se vê com frequência em literatura, em que eles são usados como objetos memórias e podem servir como ícones de imortalização de personagens ou mesmo de feitos, o longo rol aqui presente, que parece apenas uma ilustração sem propósito para compor o ambiente da família, contribui com as suas possíveis metáforas para iluminar as situações. Eles constituem um ambiente israelense que é mesclado com o ambiente formador original, em que mitos e diversos fatores culturais, geográficos e folclóricos tinham sido o arrimo desta condição anterior dos judeus. Em Israel, esses objetos não fazem mais sentido. Sua menção aponta para o universo que ruiu, mas do qual não consegue se desapegar. Objetos têm valor como elementos de categoria estranha, instigadores da trama. Dentre os vários casos que o demonstram, o destaque de que gozam são inegáveis. Quando se tratou das núpcias, por exemplo, a mãe acentua que, para se obter felicidade ou, quiçá, para se proteger dos maus agouros, uma noiva jamais devia se desfazer dos sapatos do casamento. Sofia, a primeira noiva, entretanto, não encontrará depois os seus no luxuoso apartamento em que passou a viver. O sonho de pompa, que se concretiza, não tem qualquer importância. O marido está sempre ausente devido aos negócios e cuidar do filhinho doente é doloroso. A constatação do fato do sumiço dos calçados, por si não merece mais do que poucas palavras. Essa informação é confrontada como que de modo aleatório com outra, e do confronto entre ambas se obtém um perfil do status quo matrimonial. Sofia conquistara o noivo à primeira vista, quando ganhara o título de beldade da escola. Ele se apaixonou de imediato. Quando, posteriormente, casada e infeliz, Sofia examina o armário e se dá conta do sumiço do sapato, é com a coroa de cartolina que usara na eleição na escola que ela se depara. A perenidade perdida do sapato ante a efemeridade da coroa de mentira são dois marcos das desastradas núpcias. Outros objetos também cooperam com o abalizamento do fracasso em relação à felicidade a ser conferida pela riqueza, como se vê em relação ao marido. As fontes de enriquecimento do marido que salientam o duvidoso valor das mercadorias que ele negociava na África. As peças de ouro que ele vendia eram ocas. Por outro lado, o gás lacrimogêneo que passou a comercializar depois, certamente não foi um bem que levou a algum engrandecimento das partes. Peças de ouro, ocas e gás lacrimogêneo contrastam entre si e simultaneamente se complementam no blefe ou no sofrimento. Diversamente das irmãs, Maurice
baixinho e calvo, sofre com os ciúmes que sente delas por sonharem com os lindos casamentos imaginários. As mulheres não o querem. Os artifícios que usa para melhorar a aparência, a peruca e as botas de cowboy para ganhar uns centímetros na altura, não lhe acrescentam encanto. Além de despertar a comiseração do leitor pelo seu mal-estar, essa descrição, somada a várias outras distribuídas pelo texto, rende um sorriso de esgar. Lembrando que tudo gira em torno do tema do casamento e seu malogro, dentre as coisas presentes e respectiva representatividade, destaca-se uma cena, aqui resumida, em que os objetos, à primeira vista, como a maioria dos demais mencionados, não têm como se relacionar com os percalços da família. Com habilidade, a autora introduz elementos mais inverossímeis ainda do que os citados antes, como é o caso da coruja, que voa sala adentro e se apaixona pela coruja de louça que se encontra no topo de um móvel. O relato metafórico encaixa-se com a experiência de Lizzie, a terceira filha, com seu casamento realizado às pressas. O rapaz que aceitara se casar com ela recebe-a grávida. Não se sabe de quem, e nem ela estava grávida, e assim não mantém relações com ela sequer na noite de núpcias. E, por causa das usuais traições que ela apronta, ele a espanca cada vez que ela retorna a casa. A estultícia do noivo é compatível à da coruja. Sendo o fio de pérolas ligado ao casamento feliz de um noivo e uma noiva que precisaram aprender o amor e a tornar a sua união perfeita, é com ele que concluímos. Foi com ele que se adquiriu o apartamento. Sua localização é repetida algumas vezes. Fica na Rehova Atzmaut, ou seja, Rua da Independência. Certamente o endereço mais redundante que se pode encontrar em toda a cidade israelense. Pode simbolizar o feito mais importante da família, uma moradia, um lar, um país que os acolheu. A beleza e o luxo das pérolas são representados pelo lar israelense. Quanto à esperada felicidade no bom matrimônio, nem objetos ou seus simbolismos e nem liberdade de escolhas pode garanti-los onde quer que seja. Muito obrigada.